Atenção, turma do sétimo A, B e C do Paulo Soares. Saudade, Bellarmine Ação é só solução. Vamos lá, turmas. Vamos dar mais uma aula. O nosso conteúdo de hoje é múltiplos e divisores, com o professor Bellarmino. Bom, múltiplos e divisores, ele diz o seguinte, minha gente. Um múltiplo vem da multiplicação, da nossa tabuada. E os divisores vêm da divisão, não é? Então, o 0, o 12, o 24, o 36, o 48, o 60, o 72, não é? E o que esse desenho nos mostra, né? No Mickey, diz assim: nas páginas de abertura de unidades, vimos que para se obter 1 segundo de animação, são necessários no mínimo 12 desenhos da cena. Para indicar a quantidade de desenhos necessários para produzir uma animação, considerando o tempo em segundos, podemos escrever a seguinte sequência numérica, indicada em vermelho, né? Então 0, 12, né, 14, e aí vai aumentando a quantidade de produção, né? E aqui tem uma sequência de números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí segue. Que esses números são os múltiplos de 12, né? E os divisíveis, né, dos números. Bom, dizemos que um número natural é múltiplo de outro se o primeiro é o resultado da multiplicação do segundo por um número natural qualquer. Dizemos que um número natural diferente de zero é divisor ou fator de um outro, e se a divisão do segundo for primeira, é exata. Então, o que é que ele quer dizer? Se a divisão der exata, é um divisor. Se ela não der, ela não é um divisor. E os múltiplos, né? Vamos lá. Eu chego e digo: quais são os múltiplos de 4? Você vai na tabuada, né, de 4, aí tem lá, né, 4 vezes nada, nada. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Aquele resultado são os múltiplos do 4. E assim segue nos exemplos que eu mostrei aqui, certo? Agora vem números primos e números primos compostos. O que são primos? Ele diz assim: número natural maior do que 1 e que possui apenas 2 divisores, o 1 e o próprio número. Números compostos: número natural maior do que 1 e que possui mais de 2 divisores. Então vamos lá. Os números primos menores que 100. 2, tem o 3, o 5, o 7, né? Tem uma sequência, não é? Então, aqui eu citei alguns números, não é? O 133, será que é por 2? Sobrou o resto? Então não é, né? Será que é por 3? Sobrou o resto? Não é. Será que é por 5? Sobrou o resto? Não é. Será que é por 7? Sim. Não é? Então, quando não sobra resto, ele é um número primo, né? Lembrando, né? É por um e por ele mesmo, né? Daí, a continuação de exemplo 113, né? Por 2 ele não é, porque tem resto. Por 3 não é, por 5 não é, por 7 não é, e por 11, não é? Ele também não é, porque sobrou o 3. Não é verdade? Dando sequência, aí vem os múltiplos comuns e os mínimos. Aí diz assim: veja, você já brincou ou já viu alguma brincando com um autorama, né? Lilian e Denis estavam observando uma corrida. Com o cronômetro, eles perceberam que os carrinhos demoravam tempo diferente para completar a volta. Veja o esquema, né? O carrinho vermelho, 6 segundos para completar. E o carrinho azul, 8 segundos. Então verifiquem aqui na realidade os múltiplos de 6. Ó.
0, 6, 12, 18, 24, que é a tabuada de 6, né? 6 vezes nada, nada. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. E assim segue. E os múltiplos de 8, né, que é o tempo do carrinho azul. É a tabuada de 8. 8 vezes nada, nada. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E assim segue. Por isso que eu digo a vocês, estudem a tabuada. Por isso que eu vou cobrar a tabuada. E nesse período de quarentena, estudem a tabuada de multiplicar. Também podemos obter o mínimo e o múltiplo por essa sequência, né? Os múltiplos de 3, aquilo que eu acabei de mostrar, né? A tabuada. De 5, os múltiplos de 10. E aí segue a sequência. E aqui a outra maneira, né, de você fazer a divisãozinha dos números, né? Mas segue, né, o mesmo estilo, né? Que é tipo o chamado MMC, mínimo múltiplo comum, né? 12 por 2 dá 6, 20 por 2 dá 10. Agora vai por 2 porque são pares. 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5. E agora, nenhum é par, então vai pelo menor aqui, né? 3. 3 por 3 dá 1, o 5 não dá, repete. E agora só pode dividir por 5, que 1 repete, 5 por 5 dá 1, né? E aí nós encontramos o MMC de 12 e 20, que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, multiplicando dá um total de 60. E o máximo divisor comum? Você fez um tipo de uma coleção. Olivia coleciona adesivos de animais e de super-heróis. Ela tem 36 adesivos de animais e 45 de super-heróis. E decidiu organizar a sua coleção da seguinte maneira. Em cada página do álbum, vou colar a mesma quantidade de adesivos de animais. Farei o mesmo com os adesivos de super-heróis. Ao final, cada página terá os 2 tipos de adesivos e não sobrará nenhum, né? Ela usou a técnica, né, da divisão, né? Ela usou o 36, né, que é a quantidade de adesivos, e o de 45, que é de super-heróis, né? E ele verificou que os dois eles são divisíveis, né? Como mostra aqui o exemplo, né? 12 é divisor de 36 e o 36, né, ele repercute na quantidade de páginas. Seguindo, né, continuando mostrando, né, mais exemplos, né, de divisores, né, onde ele diz aqui, o máximo divisor comum de um número natural é o maior número que o divisor comum dele. O máximo divisor comum de 2 números naturais, A e B, pode ser indicado por MDC. Né? Então, fazendo a decomposição do 36 e do 45, o divisor é o 9. E agora, exercício do livro para responder. No livro de vocês, né, consta as páginas 16, 20 e 22. Tá bom? Do livro de vocês. Minha gente, não esqueçam de desenvolver as tarefas, que elas vão ser avaliativas, tá? Peça para o papai, peça para a mamãe, peça ao seu responsável, tá? Então, papais responsáveis, os alunos estão já com tarefas, não só em matemática, como em todas as matérias. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!